E aí, galera do ensino médio, galera do nono ano, vamos agora às dicas para as questões de ensino religioso da prova multidisciplinar, beleza? Vamos dar algumas diquinhas aí, porque nono ano tem duas questões e primeira série, segunda série, terceira série tem apenas uma questão de ensino religioso, mas vamos botar para rasgar, porque o tema é políticas públicas, né? Baseado aí na campanha da Fraternidade de 2019, que impulsiona aí o cristão a participar da vida pública, pela vida política, pela busca do bem comum. Nada de ficar levantando bandeira partidária. É a hora de nos unirmos e enxergarmos qual é o problema que aflige a sociedade e juntos buscar aí solução para esse problema. Então vamos para logo para a primeira questão. Ou melhor, primeira dica, né? O processo de planejamento e formulação de políticas públicas pode ser melhor compreendido pelo modelo do ciclo de políticas públicas e suas diferentes etapas. Muito bem, eis aí o nosso ciclo. Quero destacar aqui a questão da avaliação, que é muito importante no final do processo a gente fazer uma avaliação para saber se essa política pública criada realmente surtiu o efeito pela qual ela foi criada. Então vamos lá. O primeiro passo, cara, é enxergar, né? O outputs da questão. Identificar o problema, enxergar ali aquilo que está acontecendo aflige a sociedade de alguma maneira, em algum ponto crucial para a sociedade. A partir do momento que enxergou o problema, vamos montar uma agenda, e essa agenda para a gente colocar esse assunto nas rodas, para que as pessoas possam discutir, né, em busca de soluções, de trazer alternativas. Depois, com as alternativas, a gente toma uma decisão, planeja essa execução. Isso é muito importante, o planejamento, para que aquilo que foi pensado possa ser executado com bastante destreza. Implementa, ou seja, coloca em prática essa política pública, e aquela galerinha de azul ali em cima, ela é fundamental, né, para fiscalizar a questão da política pública, para evitar desvio e também para elogiar aquilo que está dando certo. No final, a gente avalia. Se a política deu certo, ela continua. Se ela não deu certo, não surtiu efeito, é só um desperdício de dinheiro público, corta. Vamos fazer outra coisa. Muito bem. Essa formulação de políticas públicas é a ação pela qual os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais e, galera, aí que é a parte legal, e transformam isso em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Quem disse aí foi a professora Celina Souza, professora de Políticas Públicas da Universidade Federal da Bahia. Essa mulher é fantástica quando se trata desse assunto. Então, baseado no que ela disse, deixa eu ver se eu pulei uma demais aqui. Não, tá certo. Segundo esse enfoque dado pela professora Celina, assinar a opção que indica quem compete a responsabilidade pelo desenho das políticas públicas. Opa, isso é importante. Vejam bem, a política pública, de acordo com as definições que a gente já estudou e principalmente com a definição que está no livro da Campanha da Fraternidade, no texto base, compete ao Estado, em primeiro lugar, né, zelar pelas políticas públicas para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos. Porém, há outros tipos de políticas públicas que são desenvolvidas, por exemplo, por empresas. E há políticas públicas que são desenvolvidas pela sociedade de um modo geral. Né? Existem campanhas, né? A campanha do agasalho, por exemplo, é uma política pública que visa resolver um problema que é a questão do frio, né? E as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Então, com esse ensinamento, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, que seria bom. De repente não vai estar lá a sociedade, vai estar movimento social. O movimento social, o próprio nome já diz, ele envolve a sociedade, tá? Então, nesse desenhar do projeto, alguns grupos podem ter mais influência ou menos influência em determinadas políticas públicas. Nunca será igual para todas as dimensões. Por exemplo, vai ter a mesma influência para o governo, para o mercado e para os movimentos sociais. Não.
talvez uma política pública tenha mais força para os movimentos sociais do que para as empresas, do que para o governo, tá certo? Então não é igualitário, tá? É proporcional conforme o envolvimento de cada ente na sociedade. Ok, o segundo ano do ensino médio está vivendo a deliciosa experiência da via sacra, né? E alguns personagens passam necessariamente por esses grupos. Por exemplo, os essênios, inclusive os essênios são importantes para a gente porque eles escreveram praticamente quase todos os livros da Bíblia em pergaminhos e foram recentemente encontrados, né, nas cavernas de Qumran. Muito interessante que eles não queriam se misturar com o povão, não. Eles queriam viver de forma isolada, né? E eles tinham uma vida mais monástica, se podemos dizer, né? Mais isolada mesmo e não querendo se contaminar com o povão. Os fariseus são aqueles que Jesus brigava com eles o tempo todo, porque falavam, mas não faziam. Eram tidos como os grandes guardiões da Torá. A Torá na versão escrita e na versão oral. E era extremamente ritualista. O rito estava acima das pessoas, a lei estava acima das pessoas, eles não olhavam o ser humano. E isso realmente irritava Jesus Cristo. Tinha os sacerdotes, que eram aqueles que eram responsáveis, né, por toda a condução do povo no que diz respeito ao desenvolvimento da religiosidade, né, esses rituais, guardar as festas, tudo dependia aí do sacerdote. Os saduceus faziam também parte dessa cúpula religiosa, portanto, mas eles eram da alta aristocracia, né? E como judeus, eles não, tá? Mesmo sendo judeus, eles tinham um problema em relação à ressurreição, certo? É claro que esse grupo aí vai ter muita dificuldade com a ressurreição de Jesus Cristo, de aceitar isso. E também tínhamos os zelotes. Ah, esse grupo aí, cara, esse grupo aí partia para cima dos soldados, usavam na ponta das lanças uns venenozinhos assim para poder matar alguns soldados romanos. Então eles eram um grupo aí revolucionário, totalmente contrário à dominação romana sobre o povo judeu, certo? E aí eu vou perguntar alguma coisa para vocês em relação a isso. Vamos falar rapidamente aqui do Poder Judiciário, né? Eu nem sei porque que esse slide foi parar aí, mas devido às grandes apresentações que nós tivemos do pessoal, principalmente no terceiro ano, fizeram uma apresentação maravilhosa sobre os poderes, né? Nós temos aí o CNJ, como está aí como um dos órgãos, né? Então, o CNJ ele é Conselho Nacional de Justiça, ele fiscaliza as ações aí dos tribunais e traz ideias inovadoras através do Prêmio Inovare para acabar com a morosidade do Poder Judiciário. Já deve estar na 19ª edição, assim, só ideias bacanas mesmo foram apresentadas. E ele é formado aí por um membro do STF, mais 2 escolhidos por ele, um de primeira instância, outro de segunda instância. Nessa conjuntura entra também o presidente do STJ, mais 2 pessoas, 2 escolhidos por ele também de primeira instância, segunda instância, o do Tribunal Superior do Trabalho, ele e mais 2 pessoas de primeira e segunda instância, a Procuradoria-Geral da República, o procurador escolhe um da área federal e outro da área estadual, e, para fechar, os cidadãos comuns escolhidos pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Supremo, a Justiça Militar e a Eleitoral não participam dessa formação do CNJ. Muito bem, vamos seguir. O estudo das políticas públicas engloba os mais diferentes ramos do pensamento, como as ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas, ciências da administração pública. Cara, não é fácil falar, você tem que estudar pra caramba, velho, pra entender tudo isso, mas é fantástico. À medida que a gente vai aprofundando, jovens, cara, é bom demais. Assim, cada uma dessas 4 grandes áreas contribui para compreendermos o que é política pública e seu envolvimento no cotidiano da população. Então, gente, quando a gente percebe lá ou a gente se pergunta o que é política pública, é uma maneira muito direta da gente responder, né? Política pública é a solução de um problema. Portanto, são ações, programas que são desenvolvidos pelo Estado, pelo mercado,
pela sociedade para garantir e colocar em prática direitos que estão previstos em lei. Não são inventados, eles já estão previstos na Constituição Federal e em outras leis. Aí, finalizando, eu posso dizer para vocês o seguinte, principalmente a galera aí do terceirão. Cara, política pública é boa, ela não é uma solução mágica, sabe? Ela não vem do nada. É preciso estudo mesmo, é preciso muita discussão antes de colocar uma política em prática. A gente tem uma terrível mania de querer copiar tudo, já pegar coisas prontas sem analisar a nossa conjuntura. A pior coisa que tem é quando você quer copiar uma política que já não deu certo e insiste nisso. Isso significa que vai ter desperdício de dinheiro, né? E leva totalmente ao descrédito aqueles que estão dirigindo o nosso país. Portanto, vocês, enquanto jovem, podem fazer sua parte, dedicando-se bastante ao estudo, né? Se destacando nas provas que virão, vestibular, PAS, Enem, e aí tudo que vier pela frente, concurso, também sou muito a favor de vocês fazerem prova de concurso, já expliquei isso para vocês. Então, política pública, ela não é uma solução mágica, ela demanda bastante esforço, bastante dedicação e quando ela se baseia em políticas públicas que já deram errado, a catástrofe é grande. E é isso aí, galera. Arrebenta, acredite em você também e tenha uma linda e abençoada prova para todo mundo, tá bom? A gente se vê. Um abraço, galera.